59 porque 21 de abril eu faço 59. Então, virou o ano, já está na idade. Já está com 59, mas não estou caduco não. Não vou esquecer não. Adianta. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 16. Capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Se eu quero ministrar aos senhores rapidinho, mas não tão rápido. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 a seguir. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 a seguir. A minha Bíblia, eu vou falando os versículos e vocês vão acompanhando, tá bom? Cada Bíblia tem uma tradução diferente, mas você vai poder acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o Beerelita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Aí nós vamos lá para o versículo 6. Versículo 6. Sucedeu que, versículo 6, sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Versículo 7. Porém o Senhor lhe disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê o exterior. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Versículo 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Versículo 9. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Versículo 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, o que está apacentando ovelha. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Amém? Podemos assentar. Glória a Deus. Fecha sua Bíblia e olha para mim. Glória a Deus. A Bíblia dízimos é uma palavra comum, né? Comum. Que Deus tem dito, tem usado muitas pessoas para ministrar essa palavra, tem usado pessoas para falar dessa palavra, mas o Senhor tem dado uma revelação ao meu coração e eu vou usar a mesma palavra, porém com uma revelação diferente. Primeiro passo, quando nós olhamos a Bíblia, nós enxergamos o quê? A princípio, nós enxergamos letras e uma história, uma passagem bíblica. E essa passagem bíblica fala sobre um homem chamado, um profeta chamado Samuel. Quem era Samuel? Era o profeta que estava trabalhando, que exercia o ofício profético dentro do reinado de Saul. Saul, todos nós conhecemos que era filho de Quis.
Saul foi um jovem que saiu para buscar jumentas, ou algumas traduções dizem mulas. Ele saiu para procurar as mulas ou as jumentas e se encontrou diante de Samuel, o qual ungiu e disse para ele: olha, você vai voltar sendo rei. Saiu buscando jumentas e voltou já rei. Passou na cabana dos profetas antes e profetizou. Sabe por quê? O primeiro passo que acontece, a bispa Andréia, usando a cor de Deus, disse assim: há uma unção nesse lugar, sabe? E eu creio que há, porque a unção, ela muda a atmosfera do lugar, ela muda o sentimento da pessoa, ela muda o comportamento da pessoa. Você não precisa estar limpo, você não precisa ser santo, mas o ambiente do lugar, a glória que envolve o lugar, isto muda a presença de Deus na vida de quem entra no lugar. Saul, ele saiu, não tinha nada a ver com o profeta, mas quando o homem de Deus ungiu e disse para ele: você vai voltar e vai passar na cabana dos profetas e vai profetizar. Ele pensou: como vou profetizar? Se nem profeta sou. Mas ele esqueceu que ele estava carregando uma unção agora. Ele saiu debaixo da palavra de um pai chamado rei, Quis, mas agora ele estava voltando debaixo de uma palavra profética de um homem de Deus chamado Samuel, reconhecido como profeta, usado por Deus como profeta. E quando ele volta, ele encontra a cabana dos profetas, e quando ele entra, os profetas olham para ele e dizem: agora é minha vez de profetizar. E começa a profetizar. Aleluia. Você está disposto nessa manhã de hoje? Deus vai mudar a tua condição por causa do ambiente que está aqui nesta manhã de hoje. O ambiente de glória que está aqui nesta manhã de hoje vai mudar a tua condição diante dos olhos de muita gente. Talvez você não vai receber a unção nesta manhã de hoje, mas o ambiente preparado para esta unção vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. Você não vai voltar para a tua casa sendo a mesma pessoa. Você vai voltar profetizando, você vai voltar declarando, você vai voltar enxergando as verdades do reino de Deus. Aleluia. E quando Saul passa pela cabana dos profetas, começa a profetizar, ele volta para a casa do pai agora com mais graça. E ele chega na casa do pai e diz: agora eu sou o rei. E ele toma o reinado. E a Bíblia diz que Saul agora começa a reinar debaixo da unção de Deus, até porque foi um profeta de Deus que ungiu ele. E Saul vai indo muito bem, e de repente ele começa a fazer coisas erradas. Detalhe, irmãos, Deus nunca tinha escolhido Saul. Deus nunca escolheu Saul. Sabe por que Deus entregou Saul? Por isso que eu disse para você no começo que a nação tem o povo que merece. Porque no coração do povo hebreu, eles olhavam as nações ao redor deles e via que toda nação tinha um rei. E era um rei bonito, era um rei forte, era um rei atraente, né?